Olá, inicialmente aqui no Inkscape há essa chamada aqui para configurá-lo e a gente pode decidir então se vai trabalhar com ele com a tela escura ou a tela clara. Para a gravação aqui eu vou utilizar esse modo claro, aparência clara, para que os símbolos, que os botões, os ícones, eles apareçam com mais nitidez. Então eu salvo ele porque eu vou continuar utilizando depois e venho aqui em um novo documento. Ao abrir um novo documento, a gente vai importar então a figura lá do GeoGebra, ou a figura que a gente tem ali em SVG, esse arquivo que a gente tem em SVG, para fazer alguns acabamentos que forem necessários. Venho ao arquivo, abro, como eu salvei aqui em Downloads, abri a figura, então aqui eu preciso desagrupar essa figura. Veja que ele trouxe alguns elementos aqui, então observo que ele trouxe uma borda também da área de trabalho que eu tinha lá. Aqui em cima, em objeto, eu consigo desagrupá-lo. Desagrupo. Provavelmente, dependendo das camadas ou o que traz, então eu preciso clicar mais de uma vez para desagrupar, para conseguir, de fato, desagrupar todos os itens. Bom, vem desagrupar. Então agora sim, observo que a partir das linhas aqui, essa parte tremida, então ele desagrupou tudo. Então eu posso deletar essa borda externa que ele trouxe. Então desmarquei a seleção e ao clicar então eu deleto essa borda externa e aí só sobrou os elementos da minha construção. Esses elementos da minha construção agora eles são todos segmentos soltos que se eu mexer eles eu vou ter todas as linhas aqui, todos os segmentos, mas não é isso que a gente quer essa construção pronta, ou inteira na verdade. Então vou agrupar novamente essa figura, faço uma seleção retangular aqui, tudo que tiver dentro então eu tenho selecionado. Vou em objeto de novo e agrupo. O que a gente fez foi desagrupar e deletar aquela parte que estava externa. Então agora eu posso observar que esse seletor preto aqui bem na direita, então, perdão, bem na esquerda, ao estar marcado a gente consegue identificar então os padrões da figura, em que posicionamento nesse plano cartesiano, então essa figura está localizada então por XY, isso faz com que a gente consiga direcionar ou colocar essa figura onde a gente bem entende. Por exemplo, posso trabalhar com essa coordenada aqui no 130, vou deslocar ela, ou eu desloco arrastando, ou a partir desse posicionamento de x e y. Observe que a largura aqui, ó, largura e altura, estão em px. Não é isso que a gente quer, a gente vai trabalhar sempre em milímetros, então preciso selecionar milímetros. E observe que está com 246 por 95. Vou usar esse cadeado para manter a proporção fixa. Então vou dizer que então vou trabalhar com 135 milímetros, que era a configuração que a gente falou em aula. E observo que diminuiu então a minha figura e manteve a proporção. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai construir um retângulo no entorno. Veja que se eu faço esse retângulo ele veio preenchido. Bem embaixo aqui, então na esquerda, eu posso tirar o preenchimento nesse X ou trocar em cores. Fazendo isso, como é a primeira construção, preciso definir a espessura dessa linha, desse contorno, né? Com esse contorno, que bem embaixo ali a gente observa que aparece nulo. Dependendo da forma como você tem a visualização do Inkscape, já abre essa janela aqui na direita, onde você já pode vir e alterar o contorno. Então, pode ser para uma cor uniforme, e aí você seleciona a cor. Eventualmente em HSL você não vai conseguir visualizar, então é interessante já passar a configuração para RGB e na paleta de cores aqui você define uma cor que você consegue trabalhar melhor. Bom, fazendo isso, temos esse retângulo. A gente pode alinhar essa figura, então seleciono as duas,
e posso alinhar bem ao centro, ou eu posso manter isso bem ao topo ou ao centro, então posso fazer esses alinhamentos. Mas como a ideia é de deixar a figura bem ao centro, essa construção bem ao centro, então eu venho ao objeto e aciono lá então a parte que refere-se ao alinhamento. O alinhar é o último, e nesse alinhar então tenho essa seleção onde eu posso destacar, né? Eu quero alinhar na horizontal, na vertical, em relação a um determinado ponto. Então alinhei ele aqui, então distribuí essa imagem dentro desse retângulo. Esse retângulo é a borda externa que vai ficar ali, né? Podemos medir ou trazer aqui um comprimento maior, ou simplesmente arrastar aqui até que o momento que eu acho que, olha, é essa borda aqui visualmente que eu quero deixar. Mas eu posso sempre analisar o quanto sobrou, né? Se eu tenho essa largura aqui de 135, eu posso ter esse cara aqui, então vamos destacar 150 e podemos então alinhar novamente. E aí eu tenho essa figura, essa construção. Vou trocar a cor aqui do contorno para deixar um pouquinho mais nítido. Bom, agora a gente vai adicionar outros elementos, né, relacionados à parte estética da construção aqui, né, que estaria relacionado a colocar um nome, uma referência. Então, no menu da esquerda, então eu venho até o A, que vai indicar aqui texto. Ativei a função texto, então basta eu começar a digitar texto, o texto que eu quero. E toda vez que eu escrevo ou ativo uma função, tenho que voltar de novo no menu aqui e bem em cima e ativar o seletor para conseguir mexer então nas propriedades dessa construção aqui desse desenho. Então, posso ampliar, posso arrastar, posso colocar ou depois alinhar onde eu bem entender isso. Essas ferramentas elas ficam ativas aqui na lateral, elas vão abrindo, então eu posso ir fechando o que eu não estou utilizando, mas eu posso também abrir o texto para mexer na fonte, né, no tamanho da fonte que eu quero desse texto. Em cima aqui eu tenho o tamanho da letra, o tipo da fonte, eu posso trocar esse tipo de fonte se eu quero colocar alguma outra. Bom, se eu for colocar mais algum item de texto, né, então eu posso seguir aqui na escrita. Bom, na parte final a gente define o que a gente quer que corta, o que a gente quer que marque. Então, esses são outros elementos pós o trabalho aqui com Escape, que seria o software RDWorks, que faz então a interface com a máquina lá. Então, aqui a gente pode agora alinhar, né, por exemplo, esse FRS. Quero alinhar ele com toda a outra figura. Interessante, eu já posso ir agrupando o que eu quero, né, porque não daqui a pouco eu faço um alinhamento de coisas que eu não quero que alinhe e elas vão se desconfigurar. Por exemplo, aqui eu desmarquei o paradoxo de Kerr e deixei o restante. Então, eu posso ainda alinhar isso ao centro. Veja que está aqui estilo de contorno, então vou ter que voltar aqui em objeto e buscar a ferramenta alinhar, o comando alinhar. E aí então aparece aqui então o alinhamento, eu consigo então
identificar o que eu quero. Então, eu alinhei apenas o IFRS aqui com o restante da figura e acho que a altura onde está escrito paradoxo de Curry aí está ok. Feito isso, a gente vem em arquivo, salva SVG, né? Salva, pelo menos salva. Ele vai ter dois formatos então de saída agora. Então eu saí lá do GeoGebra com SVG, mexi nele já e vou continuar salvando então em SVG. Para que a cortadora laser leia esse arquivo, a gente vai ter que salvar no formato que ela lê. Então o formato que ela lê é o RD14 aqui, perdão, DXF14. Então eu vou ter que salvar como DXF14. Então venho aqui na extensão do arquivo, troco então aqui para DXF14, então ele já vai salvar essa extensão. Importante que configurar para milímetro, então aqui, né, para que a medida que você definiu aqui seja a mesma que seja lida lá, né?